Olá, empresário! Nós somos da Gestor Moderno. Eu sou o Sidney. E eu sou a Andréia. Nosso propósito é ajudar micro e pequenos empresários a atingir o seu maior potencial. E este é o nosso podcast Papo de Empresários, um papo descontraído sobre negócios. Aqui nós não damos dicas, nós entregamos conteúdos práticos para gerar resultados efetivos para você e para a sua empresa. E Andréia, conta pra gente qual é o tema do nosso podcast de hoje. Nosso tema hoje é inovar ou morrer. Parece pesado, né, Sidney? Eu achei também, viu, Andréia? Um pouco pesado esse tema. Mas na verdade, gente, esse tema ele é extremamente relevante. Não só porque a gente está passando por dificuldades, por crise, por pandemia, Não é só por isso, não. A gente tem percebido muito isso, né, Andréia? A importância que a inovação tem para micro e pequena empresa. Sem inovação, não tem mais resultados. A gente tá sim afadado a morrer. Pode parecer pesado, mas é uma verdade, é o que está acontecendo e que vai acontecer se a gente não aplicar a inovação. Um dos pontos que fez a gente escolher esse tema é assim, as empresas tendem, os empresários tendem, insistem em fazer sempre as mesmas coisas, sempre do mesmo jeito, não muda, né? Então se você pega lá os empresários, eles querem fazer a mesma coisa que faziam há 40 anos atrás, né? A gente foi fazer um diagnóstico esses dias em uma empresa que tem 40 anos. Verdade. E se você for olhar, né, Andréia, o jeito de trabalhar é o mesmo de 40 anos atrás. Algumas ferramentas estão um pouco mais modernas, mas até o dono da empresa teve, assim, né, quis mostrar, teve orgulho de mostrar olha, foi com essa ferramenta que eu comecei e até hoje eu estou trabalhando com ela. Meu Deus, né, uma ferramenta de 40 anos, ela já está um pouquinho ultrapassada, né? A experiência, ela é válida, né? Igual 40 anos, o que você tem, o que a gente tá falando não é aqui que não dá valor para sua experiência, mas essa experiência mais a inovação que vai ser o seu resultado positivo. E por que as empresas continuam e fazem as mesmas coisas? Tem uma justificativa aí. O que acontece? Ou você abre um negócio porque você está insatisfeito no local que você está, você vai abrir. Então, o que você vai fazer? Vai utilizar aquela sua experiência, vai repetir as coisas que no seu antigo trabalho você fazia, só que agora você é o dono. Ou, se você também está estudando, você vai fazer aquilo que você aprendeu e ninguém ensina a gerir uma empresa, a fazer controles, a inovar, nada disso. Então, o que acontece? A gente acaba repetindo as coisas. Não é mesmo, Sidney? Nossa empresa acaba virando cópia de outros negócios. É muito comum acontecer isso, né? Eu e a Andréia temos a consultoria há 10 anos, né? Faz 10 anos que a gente atende micro e pequenos empresários. E antes disso, tanto eu quanto a Andréia, nós trabalhamos no mercado corporativo, então em empresas nacionais de pequeno porte, médio, grande porte, inclusive empresas multinacionais. E se você for olhar as empresas, e principalmente a micro e pequena empresa, ela é muito parecida uma com a outra. Você vai numa empresa de usinagem, todas elas são muito parecidas, todas as empresas fazem exatamente a mesma coisa, criam processos do mesmo jeito, fazem um produto muito similar, cobram da mesma forma. Você vai para a área de outros prestadores de serviço, né? Pequenas indústrias e prestadoras de serviço. Então, a gente brinca muito, né, das IAs. Então, você vai em marmoraria, marcenaria, serralheria, todas as outras IAs que vocês imaginarem. Se você for olhar, todas elas são muito parecidas, né, André? A gente atende 4 marmorarias. E todas elas, o processo, tudo é igual, a venda é igual, o jeito de fazer é igual, tudo bem, cortar pedra é sempre igual, não vai ter muito jeito. Claro, tem umas ferramentas mais modernas, outras um pouco mais atrasadas, mas é muito parecido. Só que o modelo de negócio é tudo igual. Exato, aí o que acontece quando começa a ficar tudo igual? A gente vai para o mercado, se todas são iguais, qual vai ser a diferença entre elas? O preço. E aí vira aquela guerra, né, Sidney?
de disputar preço, tudo. Ou a gente ouve quando a gente vai, qual é o seu diferencial? Qualidade e atendimento. Isso não é diferencial, tá? Gente, fazer produto de qualidade e falar que isso é diferencial é balela. É balela, é conversa para boi dormir. Isso é papo de empresário que não sabe o que falar do seu negócio. Desculpa, se você é um daqueles que fala que o seu diferencial é qualidade, muda o discurso. Porque assim, qualidade não é diferencial, qualidade é obrigação. Se eu estou comprando um produto ou um serviço seu, o mínimo que eu espero é qualidade. É que aí a gente enfrenta situações que não tem qualidade, a gente acaba achando que isso é um diferencial. Mas estamos alertando aqui que não é. Então, por isso a guerra de preço, porque aí você tem que ficar disputando o preço, porque você é uma cópia dos outros. E é isso que a gente está aqui para alertar você. Não seja mais um. Vamos combinar uma coisa, André? Deixar uma tarefa para eles, já pensando, né? Quem está assistindo ou quem está ouvindo o podcast, o seguinte. Pense no seu negócio e pense o seguinte, qual é o diferencial do seu negócio? E não me venha, pelo amor de Deus, com essa história de que seu diferencial é qualidade e atendimento. Qualidade e atendimento não é diferencial de ninguém. Quem não tem qualidade vai sair fora do mercado. Quem não tem bom atendimento vai sair fora do mercado. Então, qualidade e atendimento, esquece. Qual que é o diferencial da sua empresa? Isso é uma forma de inovar, não é, André? É uma forma de inovar. Caso você ainda não sei qual é o meu diferencial, pode ser que você não sabe, tá perdido. Pergunte, sabe aquele cliente que te elogiou? É algum diferencial que você tem. Então, é um alertinha para você já perceber. Quer ver uma outra coisa, André? Que eu já ouvi empresário falando que isso é diferencial e que eu comecei a rir por dentro, para não rir da cara da pessoa. Não, meu diferencial é que eu entrego no prazo. Esquece, se isso é o que você está achando, que é o outro diferencial, além de qualidade e atendimento, é a entrega do produto no prazo, esquece, isso também não é diferencial. Entregar no prazo... De novo, né? É obrigação entregar no prazo. Você tem que se sentir como se fosse seu cliente. Você comprou algo, você gostaria que não entregasse no prazo? Então isso não é diferencial. Então se na sua lista de diferenciais tem esses 3 itens... Qualidade, atendimento e entrega no prazo, esquece. Lá, isso aqui é obrigação, isso não é diferencial. Pensa qual que é o diferencial da sua empresa. O que você faz de diferente das outras 1.510 empresas do mesmo segmento que tem na sua cidade e que faz exatamente a mesma coisa que você. E aí, quando você descobrir tudo isso, você passa a não ter mais concorrente. Porque aí você passa a ser diferente de todas as outras. E aí o cliente, ele começa a perceber o seu diferencial, que não é qualidade, que não é atendimento e que não é prazo de entrega. Qual é o seu diferencial? Tudo que a gente falou aqui pode doer, né, Sidney, para falar assim, mas a gente precisa, porque senão você vai morrer e a gente quer que você inove. Olha o nosso tema, inovar ou morrer. Então, se você continuar achando essas coisas que a gente falou até agora para você, pode demorar, mas você vai acontecer de você morrer e a gente não tá aqui, porque aqui a gente ajuda micro e pequenos empresários a atingir seu maior potencial, atingir resultados. Esse é o nosso propósito. Até o tema desse podcast, né? A André já falou, mas só para a gente ressaltar, o inovar ou morrer é realmente para gerar impacto. Ou você pega agora e começa a inovar o seu modelo de negócio, a sua empresa, ou realmente só vai sobrar no mercado as empresas que forem diferentes, que tiverem diferenciais. E, gente, esquece guerra de preço. A guerra de preço só é bom para o cliente. Para o cliente é ótimo, tá? Mas para a empresa, você pode quebrar. Tem empresa que quanto mais vende, pior é. Por quê? Porque está cobrando preço muito baixo. E aí você começa a ter dificuldades, aí você começa a ter dificuldade de fluxo de caixa, aí você começa a deixar de pagar fornecedor, aí você deixa de pagar mão de obra, aí você deixa de pagar aluguel, e aí começa a virar bola de neve.
E aí você quebra o seu negócio. Aquela sensação que eu trabalho, ganho dinheiro, que é o podcast passado. Podcast número 4. Se você não ouviu, vai lá e volta no podcast número 4, que foi exatamente esse tema, né? Você trabalha e nunca vê dinheiro. Então vamos lá, vamos pensar fora da caixa, não é mesmo, Sidney? É isso aí. Pensar fora da caixa. Parece balela isso, né? Parece conversinha de piadinha, meme de internet, mas não é. O pensar fora da caixa é exatamente o que a sua empresa pode fazer de diferente. A gente já falou, né? Todas as empresas, elas tendem a virar cópias umas das outras. Elas têm essa tendência. Então, se eu pego lá uma vidraçaria, tudo parecido. Até os nomes são bem parecidos, né? Todas têm alguma coisa vidros, né? Então, assim, fica muito parecido. E aí o cliente, ele começa a não ter muito o que escolher, ele escolhe por preço. Aí eu vou na minha, vai na minha, vai na sua, vai na do outro, vê lá 3 preços, aí fala pro último lá, mas eu consegui lá na primeira, tava R$50 mais baixo. Ah, não, então eu faço por R$50 a menos. E aí vira a guerrinha de preço. O pensar fora da caixa começa primeiro, a identificar quais são os seus diferenciais, que é isso que a gente falou, né? Quais são os seus diferenciais, o que realmente você faz de diferente. E, gente, eu não estou falando que, por exemplo, ter um prazo de entrega curto seja ruim, tá? Então, ter um prazo mais rápido de entrega é fantástico. Então, por exemplo, tem empresas que optam por trabalhar turnos 24 horas para poder agilizar a entrega, né, Andréia? E isso faz com que seja um diferencial. Por exemplo, tem um parceiro nosso que é uma gráfica e que a questão principal dele é a seguinte: eu entrego o seu produto em 24 horas. O que nas gráficas normais demora de 5 a 7 dias, ele entrega em 24 horas. Por quê? Porque ele tem uma produção que trabalha 3 turnos, 24 horas, a gráfica dele roda o tempo todo e aí ele entrega o seu produto em 24 horas. Percebe? Isso é diferencial competitivo. Não quer dizer que ele entrega no prazo. O prazo normal das gráficas são de 5 a 7 dias. Ele entrega em 24 horas. Percebe como o prazo pode ser diferencial? Exato. Qual o diferencial da Gestor Moderno das outras consultorias? Além da gente trabalhar de forma personalizada, a gente traz coisas práticas, uma metodologia para micro e pequenos empresários. De 10 anos para o quê? Em pouco tem que ter resultados curto, médio e a longo. Não só como fazer, mas a gente faz junto. E esse grande diferencial, porque normalmente as consultorias, elas têm, além de uma metodologia pronta, elas vêm muito da incorporação de coisas de empresas de grande porte, que são adaptadas para empresas pequenas. O que nós fizemos foi o contrário. A gente vivencia a pequena empresa, o microempresário, a pequena empresa, e a gente criou um método que atenda ao micro e pequeno empresário. Claro, a gente tem a experiência das multinacionais. Eu trabalhei 15 anos em uma multinacional de grande porte. Então, não é a questão de não saber, não utilizar, mas não necessariamente adaptar algo de uma multinacional para uma pequena empresa vai funcionar. Então, criar uma metodologia própria é o nosso diferencial. Exato. E sabe uma coisa que eu queria deixar, né? Já que a gente está falando tanto de inovar, a gente já falou os vídeos dessa semana do YouTube, as postagens de Instagram falaram muito sobre inovação. A maioria das empresas, Andréia, inovam quando vem uma dificuldade ou quando percebem uma dificuldade. E dificuldade é o que mais a gente está passando nos últimos dias, né? E como? Então, eu separei 2 exemplos rápidos aqui. Eu não vou contar a história inteira, até para o podcast não ficar muito longo. Mas só para a gente ter uma noção do que eu quero dizer com isso. Alguém aqui conhece Uber, né? Todo mundo, quem está nos ouvindo aqui, já ou conhece ou já pegou o Uber alguma vez, mas pelo menos se não conhece, sabe o que é o Uber. Uber é uma plataforma, um aplicativo, onde você se cadastra para ser motorista ou se cadastra para ser passageiro. E através do aplicativo, onde eu estiver, que tem o serviço do Uber, eu peço, eu marco o lugar que eu quero ir e o Uber já calcula a distância, o valor e já avisa os motoristas que estão próximos. Aquele primeiro que
atender o chamado, vem, pega e a plataforma, e ele recebe o dinheiro e paga um percentual para a plataforma. A Uber surgiu exatamente de uma dificuldade. Tinha duas pessoas, dois empresários, eles estavam na França, saíram de um espetáculo à noite lá na França e estava nevando à noite, quase começando a madrugada, e eles não conseguiam achar táxis. Por quê? Ou os que já tinham saído com as pessoas, né? Quando sai o pessoal do evento, os táxis que estão ali normalmente vão muito rápido, e aí até voltar demora, então eles não conseguiam, e neve, e aquele frio, e aí eles tiveram essa dificuldade. E aí, um conversando com o outro, eles falaram, bom, e se a gente criasse um aplicativo onde eu consiga ter carros cadastrados ou motoristas cadastrados e eu chame isso pelo aplicativo? Claro, aí teve alguns desdobramentos, mas aí depois, se você quiser, pesquisa aí no Google História do Uber, que aí tem os desdobramentos da história, mas na verdade eles quiseram criar um sistema de carros executivos para poder fazer esse tipo de transporte por aplicativo. Hoje, o Uber é a maior plataforma de veículos sob demanda, né, de veículos de aluguel, e eles não têm um carro. O modelo tradicional, se eu quero ter uma plataforma, se eu quero ter carros de aluguel, eu preciso ir lá, comprar o carro, criar uma empresa, montar uma locadora, Isso é o pensamento tradicional. O pensamento inovador é o que eu posso fazer para resolver esse problema agora. Resolvi o problema, isso dá para virar um negócio? E virou um negócio. Tá? Outra que muita gente usa é o Airbnb. A gente já usou bastante, né, André? Usamos. Airbnb também aconteceu a mesma coisa. Duas pessoas moravam juntas, né, dois amigos, e eles estavam com dificuldade de pagar o aluguel daquele mês, e eles tinham um apartamento, moravam num apartamento e tinham um quarto sobrando. E aí a ideia dele foi o seguinte, bom, e se a gente pegar esse quarto que está sobrando e alugar para pessoas, para turistas ou para alguém que venha para a cidade, mas alugar por uma noite, duas. E aí eles disponibilizaram esse quarto, esse cômodo, para que a pessoa venha e fique naquele cômodo. E aí começaram a ganhar dinheiro com aquilo, conseguiram pagar o aluguel daquele mês e de repente aquilo virou uma oportunidade de negócio. E aí começaram, criaram a plataforma, aí as outras pessoas que também tinham casas disponíveis ou cômodos disponíveis começaram a alugar via plataforma. E hoje eles são a maior plataforma de aluguel de imóveis do mundo. E eles não têm um imóvel. Quer ver a diferença? Se eu tivesse um pensamento tradicional sobre aluguel de quartos, qual que era a ideia, Andréia? Eu vou construir um hotel, ou uma pensão, ou vou comprar um terreno, vou construir 5, 6, 10, 8 quartos com banheirinhos e vou alugar. Né? Vou fazer tipo um hotel. Isso é o pensamento tradicional. O pessoal do Airbnb pensou diferente. Para que eu vou construir alguma coisa? Provavelmente você tem na sua casa um cômodo que você não usa, ou uma casa que está vazia e que você não quer ter contrato de aluguel com o inquilino. Você quer alguém que vá lá para passar o final de semana e aí usa a plataforma. Olha o que é um pensamento diferente, pensar fora da caixa. Eu quis dar esses dois exemplos porque isso é exatamente o pensar fora da caixa. E aí tá uma dica para você pensar o que você pode no seu negócio pensar fora da caixa. Mas nós vamos ajudar, né, com 5 etapas? Sim, tem 5 passos. Eu só quero, pra gente só encerrar essa ideia antes da gente ir para os 5 passos, que é assim, uma frase que eu gosto bastante, que fala o seguinte: não são os mais fortes que sobrevivem, mas os que têm mais capacidade de se adaptar. E entenda que a questão de se adaptar como uma capacidade hoje de inovar. Quem tem hoje a maior capacidade de inovação são as pessoas que realmente vão sobreviver no mercado. Aqueles que fazem mais do mesmo, há uma chance muito grande de cada vez mais vender menos, cada vez mais eu vou vendendo menos e menos e menos, até que o meu negócio quebre. Então a ideia da inovação, inovar ou morrer, é
exatamente isso, é essa provocação que a gente quer usar nesse podcast para que você realmente aprenda que se você tem uma empresa, você precisa estar o tempo todo pensando de uma forma inovadora, o tempo todo pensando fora da caixa. Exato, e vamos para nossas 5 etapas. A primeira é sem censura. Vamos lá, o que é esse sem censura, né, Andréia? Para a gente poder explicar, porque essas pessoas vão achar que pode pensar besteira. Na verdade é assim, ó, quando a gente começa a pensar um processo de inovação, normalmente vem assim, inovação é só coisa de tecnologia, inovação é só para quem tem muita criatividade, inovação é só para empresa que tem produto, prestador de serviço não consegue. Eu vou precisar investir. Eu tenho que gastar muito dinheiro para poder fazer inovação. O que a gente quer mostrar aqui é que nesse primeiro momento, né, nessa primeira etapa da inovação não bota censura, não fica no mais, e se, não, esquece. Não que tem são objeções, né, Sidney? Então a gente já tá aqui para não ter, vai pensando sem censura, como o próprio nome diz. Por mais absurda que seja a ideia, coloque ela no papel. Primeiro, né, antes dessas dicas, o que é importante tenha um espaço de insight. Espaço de insight é chique, né? É muito chique. Sabe o que é espaço de insight? É um caderninho, tá, gente? É um caderninho pra você anotar as ideias. Para quem gosta de escrever no papel, pode ser um caderninho de papel com uma caneta, pode ser no seu celular, no bloco de notas, pode ser no tablet, pode ser onde você quiser, tá? No guardanapo, não tem, só guarda aqui depois. Mas assim, tem um espaço de insight. E aí, quem vê as ideias, anota. Por mais absurda que pareça. Eu vou fazer consultoria plantando bananeira. Tá bom, escreve. Depois vai ter um momento onde a gente vai filtrar. Mas nesse primeiro momento é sem censura. Não pense no bolso. Vai custar muito, vai custar pouco, não vai custar nada. Eu só quero ideias que tenham baixo custo. Não. O que vier de ideias inovadoras para o seu negócio, põe no papel. Cria lá no espaço de insight e anota todas as ideias. E essa inovação, quando a gente fala também, é algo que você que já existe, mas que para sua empresa vai ser uma inovação. Vamos dar um exemplo aqui da Gestor Moderno. Logo que a gente veio a pandemia, nós tivemos que nos adaptar, porque nossa consultoria é presencial e tivemos um impedimento. E a gente é muito dinâmico, a gente tem muitos treinamentos presenciais também, e a gente tem um diferencial da Gestor Moderno, esse dinamismo também, essa praticidade. E a gente conseguia, aí colocava as objeções, né? Como colocar isso no online? E aí, sem censura, veio o quê? O papo. O papo de empresários. Veio o programa de mentoria, né? Nós criamos um programa de mentoria de inovação. Então assim, a gente foi criando coisas online para poder trazer, para poder fazer a diferença. Nós éramos extremamente tradicionais com tudo presencial. Consultoria presencial, treinamento presencial, encontros de network presencial, né? A gente fazia lá os cafés de negócio, que eram encontros de empresários presenciais. E de repente não pode mais. O que a gente fez? Parou de fazer tudo? Não, a gente fez tudo online. A consultoria a gente até voltou no presencial, mas a gente tem clientes online, então hoje a gente consegue atender o Brasil inteiro através da consultoria. E se não fosse essa pandemia, provavelmente a gente estaria atendendo só aqui na região ainda. Então, sabe aquele ditado, tem males que vem para bem? Porque agora que esse nosso propósito é ajudar o maior número de micro e pequenas empresas, a gente consegue através do online. E com o papo de empresário, a gente conseguiu, né, uma plataforma que a gente consegue dividir, igual a gente gostava, em grupos, compartilhar. E estamos no sucesso aí, gente. As objeções, elas vão vir, vai passar na nossa... Mas deixa elas passarem e soluciona. É isso aí. Então a primeira ideia é do sem censura. E eu já acabei falando a segunda dica, segundo passo. Verdade, você falou. Eu acabei falando o segundo passo sem querer. A primeira era o sem censura, né? Então não censure os seus pensamentos. O que vier, anota, né? Vamos
vamos fazer, né, a gente pensou em fazer um café de negócios online. Pô, que absurdo, não dá para fazer, porque o café tinha lá, né, o café mesmo, a gente reunia num espaço de café, tinha comida, tinha empresários, fazíamos palestras, tínhamos rodadas de apresentações. Tá, mas vamos continuar fazendo, mas não dá para chamar mais de café, então a gente mudou o nome. Aí começou inclusive com o nome Papo de Empresário, que depois virou esse podcast. Continuamos com os encontros presenciais, né, os encontros online ao vivo, mas também transformamos em podcast. E o podcast não é uma inovação, ele já existe, mas para gestor moderno? Não, isso já, né, podcast já é bem antigo, mas para gestor moderno a gente começou, esse é o 5º episódio, né, a gente criou o podcast, depois, né, já fizemos 12 edições do Papo de Empresários, né, o encontro online de empresários do Brasil inteiro, e transformamos isso num podcast semanal para que a gente possa também atingir mais pessoas, porque nem todo mundo consegue se conectar, ter uma conexão ali na hora, né, ter 1h30, 2 horas para sentar e fazer esse encontro de empresários. Mas o podcast não tem desculpa. Você pode ouvir no carro, no ônibus, no trem, no metrô, trabalhando, tomando banho, lavando louça, o que você quiser fazer, você bota o podcast. Inclusive tem hora no banheiro que você ouve bastante podcast, né? A segundo passo para você ser mais inovador no seu negócio, eu já falei, então vou só repetir. Anote todas as suas ideias, tá? Então, coloque ela no papel. É muito comum acontecer, eu e André já fizemos isso várias vezes. Várias mesmo, viu, gente? E aí a gente começou, aprendemos sobre isso. Então a gente já tem um caderninho que anda sempre com a gente. Ou a gente grava, que a gente está conversando. Porque assim, é muito comum a gente começar, a gente fazia isso, né? Conversava, tinha ótimas ideias, ótimos insights, e falava, e aí depois cada um saía para um lugar, aí chegava depois de 1, 2 dias que a gente estava lá, sentava, falando, Andréia, qual que era aquela ideia mesmo que a gente teve? E para lembrar, hein? Não lembro. Aí morreu a ideia, morreu o insight, e aí apagou. E aí não fica do mesmo jeito, não volta. Então, anota todas as suas ideias, por mais absurdas que elas pareçam. Anote todas elas. E a terceira, que é troque ideias com os outros empresários. Que às vezes vem uma ideia, você não sabe o que acha, se ele já aplicou, o que fez. É importante essa troca. E nessa troca é que aí sim você vai começar a filtrar as ideias. Né? Porque até então, o sem censura é assim, pensa o que vier, anota todas as ideias. E aí quando você vai apresentar para outros empresários, a primeira coisa que isso facilita, você precisa estruturar melhor essa ideia. Né? E aí eu vou ter que colocá-la de uma forma mais estruturada para apresentar. E na hora que eu estou estruturando essa ideia, se aí eu percebo que ela não faz muito sentido, que não vai dar muito certo, ou eu descarto ela ali, ou na hora que eu apresento para um outro empresário, que pode ser do mesmo segmento, ou de um segmento completamente diferente, né? Para isso funciona grupos de network, encontros de empresário, o papo de empresários. Né? Você pode conversar com outras pessoas, ter essas ideias, ter alguns outros insights, corrigir as ideias. É muito comum, eu e a Andréia, a gente trabalha muito assim, então às vezes eu tenho algumas ideias, aí eu falo para a Andréia, aí a Andréia questiona as minhas ideias, ela bota pilha, ela fala, não, e se a gente fizesse assim, acho que isso não vai dar certo, e aí eu tenho que convencê-la, e se eu não conseguir convencê-la, é sinal que minha ideia não é tão boa, e aí ela corrige e melhora a minha ideia, e aí a minha ideia mais a ideia dela viram 3. A minha, a dela e a que surgiu da junção das duas. E aí a gente vai criando esses espaços, esses momentos de troca, e desses momentos de troca saem projetos, desses momentos de troca saem produtos, desses momentos de troca saem serviços que podem ser prestados. Percebe? É uma sequência lógica. Tem as ideias, sem censura, anota as ideias, aí você organiza e apresenta para alguém, ou para um sócio,
ou para sua esposa, se ela entende, seu marido, se ele entende do negócio, seu companheiro, sua companheira, ou outros empresários do mesmo segmento ou de outros segmentos, e isso vai gerando novas ideias até que você consiga ter algo inovador. E aí a gente vai pro quarto, que é crie boas metas. Porque eu já tive a ideia. Eu já tive a ideia. Já compartilhei, validei. E aí eu tenho que criar meta para agir. Para pôr em prática. Quanto mais rápido eu colocar em prática, mais rápido vai vir os resultados. Se eu demorar, demora os resultados. É claro, tem coisas que são mais rápidas para fazer, tem coisas que demoram mais, mas quanto mais rápido eu criar as metas, mais rapidamente eu vou ter os resultados. Exato, criar metas é como você vai aplicar, o que você vai fazer, por quanto tempo, a gente já falou sobre isso também. Sim, já tem podcast, já tem vídeo no YouTube que dá para você também assistir falando sobre metas. Mas crie boas metas. Então, vamos lá. Só recapitulando, nós estamos na quarta Sim. passo, e aí depois a Andréia fala o quinto. Então, primeiro, sem censura. O que vier, veio, a ideia que eu tive, coloca ela no papel. Que é a segunda dica, coloca todas as ideias que você teve no papel, anota, espaço de insight chama, fica chique, fala assim, ao invés de falar, vou pegar meu caderninho, meu bloco de notas, fala assim, eu vou pegar o meu espaço de insights, aí você pega o seu caderninho e anota a ideia. Depois que você tem as ideias, organize e apresente para alguém, apresente para algum empresário, para outras pessoas do mesmo segmento ou de outros, para que você possa validar essa ideia. Validou, formalizou uma ideia, crie metas. E por último, mas não menos importante, permita-se coisas diferentes. Inovação, às vezes, ela tira a gente da zona de conforto. E como? É fácil, gente. A gente sempre trabalhou com consultoria, ia no cliente, faz o diagnóstico, prepara uma proposta personalizada, vai, entrega, fecha, executa. Era sempre assim, tá? Sempre assim. E aí, de repente, no processo, né, de isolamento, de fechamento das empresas, disso, daquilo, a gente precisou aprender a fazer de um jeito diferente. Aí a gente se obrigou a ir para as redes sociais, aí a gente se obrigou a aparecer um pouco mais, a gente criou o canal do YouTube, a gente criou podcast, percebe? A gente se permite fazer coisas diferentes. O que o podcast tem a ver com a consultoria empresarial? Diretamente, nada. Porque eu faço consultoria lá, tradicional. Não, a gente aprendeu a fazer coisas diferentes. E se esse podcast te ajudar de alguma coisa, de alguma forma, atingir o nosso objetivo. Porque o nosso objetivo é ajudar o maior número possível de micro e pequenos empresários, para que você tenha realmente uma empresa com alta performance, que melhore cada vez mais, que saia da fase do autoemprego e vire realmente uma empresa. E pode ser que nesse momento você tenha alguma dificuldade, como eu tive. Tá para falar hoje aqui ou para fazer um vídeo, o Sidney sabe, o Sidney que sempre fez treinamento, é o palestrante, eu não, mas para que nós dois trabalhassem juntos e a gente atingisse o maior número de micro e pequenos empresários, meu trabalho vai, que eu tenho esse propósito, eu precisei estar aqui, eu precisei fazer, então, eu saí da zona de conforto que eu estava. Então, aí a gente vai conquistando. Então, se eu conseguir, vocês também conseguem. Desde que você se permita a fazer coisas diferentes. Então, só voltando, né, para duas coisas que a gente deixou práticas aqui nesse podcast para você ouvir e poder recapitular. Se você não quiser voltar e escutar todo ele de novo, a gente só vai fazer esse resumo de duas tarefas práticas para você fazer. A primeira delas é: qual é o diferencial da sua empresa? Tirando os três, né? Lembra quais são os três que eu te falei? Quais são os três mesmo, Andréia? Primeiro? Qualidade. Eu tenho produto de qualidade, serviço de qualidade. Atendimento. Meu diferencial é o meu atendimento, porque eu atendo muito bem os meus clientes. E prazo. Olha, o meu diferencial é que eu entrego os produtos no prazo. Se são esses os seus três diferenciais da sua empresa, esquece. Você já morreu. Inovar ou morrer. Você já morreu. Pensa agora.
pensa, terminou o podcast, pegue seu espaço de insight e escreva os seus diferenciais. O que a sua empresa tem de diferente de todas as outras empresas que fazem a mesma coisa que você. E a segunda tarefa é criar essas 5 etapas. Então, quais são as 5 etapas mesmo, Andréia? Vamos lá, repetir a primeira, sem censura. A segunda, anote suas ideias. Terceira, troque ideias com empresários. Quarta, crie boas metas. E a quinta, permita-se coisas diferentes. É isso aí, Andréia. Eu acho que era essa que a gente queria falar para vocês nesse podcast, Inovar ou Morrer. Espero que vocês estejam gostando desse podcast. Deixe seus comentários, não sei por onde você está nos ouvindo, deixe seus comentários, ou pelas nossas redes sociais, ou se você está ouvindo aqui pelo YouTube, deixe aqui nos comentários. Se você está ouvindo pelo Spotify, na descrição do nosso podcast tem lá os nossos canais de informação. Entre em contato com a gente, até para sugerir outros temas, né? Nós temos a nossa primeira temporada do nosso podcast, são com assuntos sobre inovação, gestão, finanças, tá? Mas a gente sempre está aí aberto a ter novas ideias para que a gente realmente possa ajudar você, micro e pequeno empresário, a ter mais resultados na sua empresa. Então, vamos encerrar, Andréia? Vamos lá. Então, um grande abraço, nos vemos no nosso próximo vídeo ou no nosso próximo podcast. Foco, força, fé e até!